Saúdo com muita alegria o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, muito bom dia. Os ouvintes do Faixa Livre, um grande abraço, prazer estar aqui novamente. Prazer sempre nosso, Nildo, contar aqui com a tua presença, a tua participação, uma alegria você estar aqui conosco. E o Nildo está aí no café hoje, não é chimarrão não, né, Nildo? Hoje não é chimarrão, embora nesse tempo transtornado que nós estamos vivendo, ontem deu um frio aqui em Floripa e hoje está bom para tomar um mate, viu? Vou recordar as raízes da minha mãe gaúcha, Galdéria, e hoje eu vou me atracar no chimarrão aqui. Que beleza, só alegria, é isso. Aqui o tempo também, o clima mudou, estava muito calor até ontem, hoje já começa a mudar, o tempo chuvoso, mas seguimos, Nildo. Quero agradecer mais uma vez a tua presença para a gente falar sobre o cenário da política nacional em especial, né, Nildo? Porque a gente tem aí um governo Lula se aproximando da metade, né? O terceiro mandato do presidente Lula chega aí ao seu último mês desse segundo ano com muitos questionamentos colocados. Agora esse pacote fiscal foi anunciado aí na última semana pelo Fernando Haddad, que provocou muitas discussões pelo país, inclusive os banqueiros lá se mostraram, pelo menos na frente das câmeras, eles fizeram ali muitas reclamações em relação a esse pacote fiscal. O dólar disparou, a Bolsa caiu, enfim. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, as discussões sobre o pacote fiscal, as medidas que foram adotadas pelo governo, inclusive as compensações aí que o Fernando Haddad anunciou em rede nacional na semana passada, na quarta-feira da semana passada. Mas, antes, Nildo, eu queria uma análise tua a respeito da conjuntura política do país, em especial para esse segundo ano do governo Lula, né, que vai chegando ao fim e parece que o panorama do primeiro ano, no mínimo, se manteve, se não, se agravou, né, diante das concessões que são feitas aí pelo Palácio Planalto ao andar de cima. Como é que você avalia esse segundo ano de terceiro mandato do presidente Lula, Nildo? Do ponto de vista da classe dominante, é um governo extraordinário, porque o governo petucano de Lula e Alckmin é um governo dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes comerciantes e de uma burguesia industrial tão decadente quanto ávida e esperta para assaltar o Estado via desonerações, BNDES e Banco do Brasil. Ontem, por exemplo, o Lula anunciou o Plano Safra. É uma beleza para o latifúndio. Uma beleza para o latifúndio. Enquanto isso, ele deixa, por exemplo, as universidades com o mesmo orçamento que deixou o Bolsonaro, ele não atua em consequência para recuperar a Petrobras, nenhuma ação para recuperar a Eletrobras, tampouco uma ação decisiva para retomar o controle do Banco Central, ao contrário, uma acomodação completa com os banqueiros, uma política externa completamente medíocre, afastada das necessidades de um país dependente e subdesenvolvido como o Brasil. E ele se preocupa, o Lula, com vamos chamar assim, esses showzinhos do G20, que é inútil para um país como o nosso. Inútil. Só entretenimento para alunos de relações internacionais, aqueles mais alienados, e aqueles professores mais oportunistas. E um monte de ONGs e movimentos que vão lá tirar uma carta de consenso, ou a COP, que vai se realizar na principal cidade amazônica do Brasil, que é Belém. Esses showzinhos que não movem o país para diante, que não enfrentam os grandes dilemas culturais, políticos, científicos e tecnológicos. Então, é um governo completamente adequado às exigências da classe dominante. De outro lado, na oposição, a oposição de direita, encabeçada por Bolsonaro, ou por Tarcísio, ou por Zema, ou por Caiado, quem vocês quiserem, essa direita e suas metástases, como eu digo, ela continua numa ofensiva política e ideológica gigantesca e vai, em breve, testar seu poder de mobilização de massa. No lado da esquerda liberal, é um chororô da impotência completa e uma máquina de produzir autoilusões.
só para depois nós vamos discutir o pacote, eu assisti o Faixa Livre de ontem, assisti hoje cedo, 6h30 da manhã, eu já estava assistindo. E veja o contraste. Você entrevistou aqui o presidente da Unafisco, um sujeito sério, muito cauteloso, que com os números na mão disse, olha, os 5 mil é completamente incapaz ainda de fazer uma isenção de imposto de renda, o nível tem que ser alto. Quer dizer, é gente que se move com os estudos. E, ao mesmo tempo, você entrevistou o Henrique Fontana. Por isso que eu tenho cada vez mais desprezo pelos parlamentares, porque eles são reprodutores de ideologia, nenhum dado, nenhuma análise concreta, nada. Então, o governo vive de manchetes e de uma autoilusão, que a esquerda liberal, que o apoia, ou que começa muito como aprendiz de feiticeiro a esboçar críticas, começam a entender, olha a lentidão, olha o fracasso, que esse governo é um governo, como eles dizem, neoliberal. Eles começam a balbuciar, mostra que o país está sem rumo e o governo não tem nenhuma ação. Vamos discutir 2, 3 coisas bem concretas. Ontem, o Plano Safra. Um gigantesco Plano Safra para alimentar o latifúndio. 1. 2. Do outro lado, pergunte para os especialistas em política industrial, aqueles mais entusiastas, meus coleguinhas economistas nos departamentos de economia, e pergunte para eles, escuta, qual é o plano de reindustrialização que de fato existe ou está em curso no Ministério da Indústria e Comércio, sob condução do vice-presidente da República, o picolé de chuchu Alckmin? Não há nada. Não há absolutamente nada relevante. Claro que eles estão fazendo liberações de recursos, articulando linhas de crédito para aqueles setores mais parasitários e decadentes, incapazes de enfrentar os preços de produção da China, dos Estados Unidos ou inclusive da Índia. Incapazes de fazer uma articulação em relação à Rota da Seda, ao mundo que já virou para a Ásia há muito tempo e que marginalizou a América Latina. Então, Anderson, quando eu observo que já se passaram 2 anos e nem vamos... aliás, temos que tocar num assunto que é o assunto do poder político. Nós estamos vendo as ações do Alexandre de Moraes contra os militares. Eu não vi um pronunciamento de Lula sobre o tema. Nenhum. Observe as quinquilharias. Até faz graça de coisas que são sérias. Não tem o esboço de uma doutrina militar, não atua com o ministro das Forças Armadas, ao contrário, o Múcio manda no Lula. Ele é um presidente capacho dos militares, incapaz de levantar a voz. E nós temos que entender que o presidente da República, me permitam isso, é o principal pedagogo do Brasil. E o Lula, na sua pedagogia, baseada na filantropia da Igreja Católica e no alinhamento com o Partido Democrata, ele esteriliza o potencial do presidencialismo, sabota o presidencialismo e joga na direção de um parlamentarismo o tempo inteiro. Vamos falar de um outro tema estratégico, o Banco Central. O que é esse sujeito? Bom moço, com a barbinha sempre bem feita. Esse rapaz Galípolo, novato, mas já esperto na arte de iludir, que entrou já no mundo, na porta giratória. Nós vamos ver como é que é o futuro desse rapaz. Acaso ele vai voltar para ser professor? Ele vai continuar no sistema de especulação? É claro que ele tem diferença com o Campos Neto. Campos Neto é mais arrogantão, menos polido. É um sujeito que tem contas no exterior, que comprou uma quantidade de ouro de natureza duvidosa, que a Polícia Federal está investigando, que não cumpriu as metas que o Senado estabeleceu de emprego e inflação, e que poderia ser destituído pelo Conselho Monetário Nacional e submeter essa decisão ao Senado. O Lula não faz. O Galípolo já está dizendo aí que vão aumentar a taxa de juros e que essa tendência de alta, e eu vi nos últimos 2, 3 dias as reuniões dele e do Haddad com os banqueiros, ele chegou, pasmem,
tendo que explicar para os seus coleguinhas de board, quer dizer, de comitê lá do Banco Internacional de Pagamentos, o BIS, como é que uma economia que tem uma taxa de juro real de mais de 7 convive com um desemprego muito baixo, porque na teoria convencional, em larga medida é assim, uma taxa de juro real muito alta teria que estar com desemprego elevado. E não está. Não está porque a situação salarial no Brasil é vergonhosa. Os últimos dados do IBGE, nós temos 66 milhões de pessoas na nova metodologia do IBGE, estão mudando lá. Tem que ficar de olho lá. Alô, Márcio Postman. Tem mudanças aí que estão fora do mercado de trabalho. Então, é um governo catastrófico para o povo e excelente para a classe dominante e para a Embaixada de Washington. Nildo, antes da gente entrar na discussão do pacote fiscal, eu queria abordar contigo o tema relativo a esse plano aí dos militares. Foi também revelado aí na última semana pelas investigações da Polícia Federal, um plano muito minucioso aí com uma série de grupos ali construídos a fim de matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Na verdade, isso antes da posse do Lula lá em 2022, logo após as eleições. Enfim, no mês de dezembro, eles, inclusive, teriam tentado colocar em prática esse plano. Pelo menos é o que traz as investigações da Polícia Federal. A PF acabou encerrando, inclusive, o inquérito, pediu o indiciamento do Jair Bolsonaro e de mais 36 pessoas, entre elas 25 membros aí das Forças Armadas. Eu queria uma análise tua para esse planejamento aí que foi construído pelos militares. A gente não chegou a abordar essa situação, enfim. E também que você falasse um pouco a respeito da capacidade que os militares teriam de tomar o poder político no país através de um golpe. Fala um pouquinho sobre esse planejamento que foi revelado pela PF, que tinha aí também, entre as suas iniciativas, os assassinatos do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes e a possibilidade dos militares darem um golpe no país. Todas essas informações reveladas pela Polícia Federal, em que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, atua, elas são valiosas, mas elas, em lugar de trazer lucidez, elas ampliaram a ignorância sobre o exercício do poder. É impressionante isso. É claro que... E também mistificaram algo muito importante, que é o que é um golpe. Vocês sabem que o petismo, essa consciência ingênua, eu diria, cúmplice da classe dominante, eles nos assustam todos os dias com o fantasma de uma ditadura para validar a administração burguesa, pró-imperialista, de estabilidade do governo Lula. Então, do ponto de vista de uma análise política, o petismo potencializa a teoria do golpe e a tentativa clara, segundo os documentos já, de uma parcela dos militares que estava com mais de 8 mil militares no governo, aquele governo horroroso, capacho do imperialismo, submisso completo também à classe dominante do proto-fascista Bolsonaro e do general Braga, aquele governo mostrou que tem uma parte enorme dos militares, uma hegemonia dentro dos militares, que é ultraliberal, e uma parcela muito importante que está disposta a fazer qualquer coisa. Nós, que vivemos numa ditadura de 21 anos, nós não esquecemos que os militares estão aqui para fazer qualquer coisa. Mataram, desapareceram, torturaram, exilaram, reformaram militares, atacaram sindicatos, censuraram a imprensa, aprofundaram a dependência, internacionalizaram a economia, a Amazônia, tudo que tu quiser. Esses militares, essa hegemonia nos militares, não tem limites. E, portanto, essa aventura que esboçaram nesses planos é a expressão desse fenômeno. Do outro lado, nós temos que perguntar, além de deixar o petista ingênuo e a esquerda liberal estupefata, que publica tudo isso no Instagram, no Twitter, no Facebook, nos seus pronunciamentos, naquele covil de ladrões, quais são as ações concretas do governo para transformar radicalmente essa hegemonia no interior das Forças Armadas? Não temos notícia. Nenhuma. O ministro Múcio
que é um representante das Forças Armadas no Ministério, antes de ser o representante do Lula no interior das Forças Armadas, dá declarações que desautorizam o presidente da República. No caso de Israel, foi claro, e o Lula o que disse? Já disse, não deveria ter, já disse, continua tendo minha confiança, é meu amigo. Imagine, presidente não tem amigo no ministério. Não deveria ter. Não deveria ter, porque isso é muito grave. Ministério não é para amigos, para coleguinha. Ministério é para representar interesses concretos de um governo que deveria atender ao povo e atende a classe dominante no seu conjunto. Então, as ações do governo para desmontar essa hegemonia são nulas. Ninguém conhece. Pergunta ao teu deputado amigo, ao teu sindicalista progressista, ao representante do movimento popular, quais são as ações do governo Lula para desmontar essa hegemonia. Acaso temos uma nova relação com o Comando Sul dos Estados Unidos? Acaso temos uma nova bibliografia para a formação e promoção dos militares? Acaso temos uma nova doutrina militar sequer esboçada para discussão pública, seja no parlamento, na opinião pública, etc.? Não há nada nessa direção. De tal maneira que essa hegemonia continua na mão dos ultraliberais, dos militares ultraliberais, afinados com o conceito de segurança hemisférica do imperialismo estadunidense, e que tem como central o inimigo interno como o objeto de atenção, de tal forma que nós, o povo, somos o inimigo interno para a maioria das Forças Armadas. Eu nem vou entrar nessa discussão de que existem militares legalistas, por favor. Isso seria já o cúmulo da indecência e da indigência intelectual. O fato de que o comandante do Exército tenha se distanciado da aventura de assassinar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro do Supremo e mais alguma eminência parda que ninguém sabe o que é, fica estimando, isso não quer dizer que esse sujeito não é um golpista, ele quer dizer apenas que ele não é um aventureiro, e menos ainda que ele é um legalista, porque qualquer um nessas circunstâncias poderia fazer o cálculo. Quem leu René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, um livro que mostrou em mais de 700 páginas como é que se trama um golpe, precisa, em primeiro lugar, o beneplácito completo da coesão burguesa. Quer dizer, todas as classes, o latifúndio, os comerciantes, os industriais e, sobretudo, os banqueiros, os rentistas, teriam que estar de acordo com a destituição. Mas nós vimos como executivos de bancos, etc., decidiram apoiar Lula. Não há consenso da classe dominante sobre isso. Segundo lugar, tampouco há necessidade para a segurança hemisférica dos Estados Unidos de uma destituição do presidente Lula. O Lula é um sujeito afinado com o Partido Democrata nos seus mais mínimos detalhes. Terceiro, essa ordem burguesa, democrática, ou a administração democrática da ordem burguesa, ela está atendendo o fundamental aos requerimentos da economia política do rentismo. E a classe dominante pode dispensar, por hora, a administração autocrática da ordem burguesa, que teria que assumir uma forma de um Estado ditatorial, de um golpismo de qualquer modalidade, cujo perfil não está bem estabelecido para nós, porque não há necessidade. O que nós estamos vendo agora? Lembra quando o Bolsonaro disse: os trabalhadores terão que escolher entre ter direitos e estar desempregado ou estar empregados e não ter direitos? O que o Lula está dizendo com o Haddad? Olha, vocês têm que aceitar essa economia política aqui ou não terão nada. E já está passando o rodo nos trabalhadores com essa medida que ataca centralmente o salário mínimo. O centro desse pacote fiscal, que nada tem de fiscal, isso é um orwellianismo, isso é o pacote da economia política do rentismo. O epicentro é o ataque ao salário mínimo, que o Lula abandona, portanto, aquele bordão petista cínico e ingênuo e cúmplice da ordem burguesa de valorização do salário mínimo que orientou o seu segundo governo. Lembra aquela conversa de dar um reajuste, de recuperando a inflação e um pouco do crescimento do produto? Isso tudo foi registrado por um banqueiro, por um economista-chefe do Bradesco,
que disse claramente o seguinte: olha, isso é muito bom. Diante do ceticismo dos banqueiros, que são insaciáveis e vão reclamar sempre, mesmo quando têm os seus interesses contemplados, ele disse: olha, o fundamental é que o salário mínimo foi tocado pelo presidente. Eu recordo sempre, a propósito, Anderson, que fazer uma reforma da Previdência Social era um tema proibido até o primeiro ano do governo Lula. Nós conseguimos derrotar o Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos. O Lula entrou e fez uma reforma contra nós. A direita não conseguiu tocar no tema do salário mínimo e o Lula agora está dizendo o seguinte: 2,5%. Vai rebaixar. Então, quando eu observo essas ações do Supremo Tribunal Federal, nenhuma declaração do ministro da Justiça e, sobretudo, nenhuma ação do ministro da Justiça, nenhuma declaração do presidente da República e, sobretudo, nenhuma ação do presidente da República em relação aos militares, eu digo, toda denúncia sobre o golpismo, do petismo e da esquerda liberal é inútil, porque essa eu consigo ver no Jornal Nacional. A Globo denuncia isso. Só que qual é o efeito prático? A política é uma atividade prática, não é uma atividade simbólica, como querem esses bordianos, esses, né, Pierre Bourdieu da vida, que gostam de infestar a universidade com suas quinquilharias, mas não tem consistência política concreta para o povo. Então, a situação é grave, porque não pelas revelações de que existem militares golpistas. Ora, militares golpistas eu sei da sua existência, como eu sei que hoje vai anoitecer e amanhã o dia vai amanhecer. Eu sei. Como eu sei que o frio que bate aqui no sul não vai bater aí no Rio de Janeiro, exceto excepcionalmente. Isso eu já sei. E é bom que o público saiba. O problema é a consequência, que o governo não dá nenhuma. E a esquerda liberal fica aí com essa conversinha mole, agitando o fantasma do golpe. Eu sei por quê. Porque já está no horizonte 2026 um governo ainda mais afinado com os interesses da classe dominante. E mais à direita, uma frente que caibam todos, em que a vida se resume entre aqueles que têm um coraçãozinho democrático e aqueles que têm as convicções fascistas, ou proto-fascistas, ou ditatoriais. Essa é a trama política que nós estamos metidos. Nildo, vamos entrar logo nessa discussão, nesse debate a respeito do pacote fiscal anunciado pelo Haddad na última semana. Eu vou citar aqui alguns dos pontos principais aí que foram anunciados pelo ministro, e eu queria a tua análise a respeito. Ele anunciou nesse pacote a limitação do reajuste, como você muito bem colocou, do reajuste do salário mínimo ao limite do arcabouço fiscal, 2,5%, reajuste real do salário mínimo, para além da inflação, revisão dos beneficiários do BPC e do Bolsa Família, com revisão, inclusive, das regras para acesso a esses benefícios, correção do abono salarial, mudança na previdência dos militares, limitação do crescimento das emendas parlamentares, também seguindo aí as regras do arcabouço fiscal. Isso, a grosso modo, para a gente tentar resumir aqui, porque esse tema já foi debatido com profundidade aqui no nosso programa. E, como compensação, o governo anunciou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e a taxação de lucros e dividendos acima de R$ 50.000 mensais. Só lembrando aqui que tudo isso vai como proposta ao Congresso Nacional, que precisa aprovar ou os projetos de lei ou as PECs aí que vão ser discutidas pelos parlamentares. Eu queria uma análise tua sobre o pacote, de uma maneira mais geral, Nildo. Você já deu ali algumas pinceladas a respeito, inclusive, da questão do salário mínimo, mas queria saber também se essas benesses que foram anunciadas, questão do imposto de renda e também da taxação de lucros e dividendos, se isso de alguma forma compensa os ataques que foram feitos aí a direitos fundamentais da classe trabalhadora. Nem compensa, nem tem o dom de iludir. Vamos lá. Benefício de prestação continuada. Estou lendo aqui a informação. São, na prática, 5.460.912 brasileiros, dos quais 3,2 milhões são deficientes e 2,3 milhões são idosos. Bem, não é preciso dizer que o governo está fazendo o que ele chama de um pente fino. Esse deputado medíocre que você entrevistou antes, Fontana, o que ele disse? Olha, nós temos que verificar aqueles que estão recebendo indevidamente, como se
como se a corrupção no Brasil estivesse colocada aqui nesses benefícios, que é um salário mínimo, Anderson. Que é um salário mínimo. Esse governo não tomou nenhuma medida para verificar o escândalo das taxas de juros sobre a dívida pública. Por que não faz uma auditoria da dívida? Vamos acabar com os privilégios? Vamos fazer uma auditoria da dívida pública. Então, esse é o ponto. Segundo, mas isso aqui é o que eu digo sempre, como estudioso de economia política, quero dizer aqui para os ouvintes do Faixa. Lá na Inglaterra, prevaleceu, nos albores, na transição do feudalismo para o capitalismo, de 1602 a 1834, uma lei dos pobres. O benefício de prestação continuada, que atende a 5,5 milhões de brasileiros, aqueles mais oprimidos entre os oprimidos, aqueles mais explorados entre os explorados, aqueles que não têm sindicato, não têm partido político, não têm associação, não são funcionários do BNDES e nem associação dos trabalhadores do Banco Central. Percebe? Não pertence ao judiciário que se autodá. Esta gente sendo atacada. Vamos admitir que tem aqui 500 mil pessoas que ganham indevidamente. Qual é o efeito disso no fiscal? Nada. Eles estão querendo revogar a lei dos pobres. A lei dos pobres lá, na economia política inglesa, era ninguém pode, todos têm direito à vida. É isso que eles estão atacando. Estão atacando centralmente isso. Agora, o mais importante não é isso, né? Se você considerar aí que tem 20,7 milhões de brasileiros no Bolsa Família e apenas 46,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada, você está vendo onde é que o governo está atuando. O governo está aumentando o grau de exploração sobre a força de trabalho, impedindo que qualquer crescimento da economia, crescimento não só no agro e nos serviços, mas sobretudo na indústria de transformação, que está afundada numa recessão ou num crescimento muito lento, possa repercutir na produtividade do trabalho e, portanto, ter algum ganho para os trabalhadores, mesmo que como recomposição inflacionária. Nem vou falar na redução da jornada de trabalho, porque isso não entra na economia política. E como Marx analisou no Todo Mundo Capital, o pessoalzinho não gosta de ler Marx, gosta de ler o quê? Gessé de Souza, Frei Beto? Aí não dá, né? Tem que ler Marx. Aí o que faz? Chega lá, a produtividade do trabalho não incumbe aos trabalhadores. Esse é o problema. O problema é sério. Então o governo atua nisso. O resto, Anderson, é envie-se para o Congresso. O petista e o lulista e a esquerda liberal diz, bom, o governo não avança por causa do Congresso, porque aquele Congresso é de direito. Eu digo, não, aquele Congresso tem uma composição classista. Os deputados podem ser medíocres, via de regra são. Os senadores podem ser safados e oportunistas, via de regra são. Mas eles todos têm um instinto de classe e um vínculo com as frações de classe cada vez mais sólidos. Se você pegar os estudos do DIAP, por exemplo, que analisa a composição dos senadores e deputados, você vai ver que, além de medíocres, oportunistas, safados, ladrões, tudo que você imaginar, todos os adjetivos que os colocam no lixo moral, eles têm um espírito de classe muito apurado. E aí nós temos que ver se essas medidas, como o Haddad diz, de justiça tributária, vão avançar num Congresso que é de tipo capitalista. Então, o que eu digo? Tem uma aliança completa que defende a economia política do rentismo entre o covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que decide invariavelmente contra o trabalho, e o governo, que aprofunda a superexploração. Mais do que uma incompatibilidade, Anderson, o que nós temos aqui é uma aliança entre os poderes para afiançar a economia política do rentismo e a superexploração do trabalho dentro das normas democráticas. Então, o que eu quero chamar a atenção do público, dos que nos escutam aqui, é uma coisa bem básica. Não se contente com um anúncio. Tem que verificar, tal como você aqui ontem muito adequadamente entrevistou o presidente da Unafisco, para verificar quais são os efeitos práticos, quais são os estudos. Tem uma parte dos banqueiros que reclamou dos anúncios do governo. Por quê? Por dupla razão, porque os banqueiros e o rentismo em geral, os economistas que são seus representantes, eles são insaciáveis.
mesmo que contemple 100% das suas demandas imediatas, eles continuam reclamando, porque eles têm que pensar no futuro. Eles têm que pensar no futuro. E eles defendem seus interesses de classe com uma obstinação invejável, que nós deveríamos defender no sentido oposto. Então, eles reclamam. Mas eles anotaram uma coisa muito importante, tem muito blá, blá, blá. E é o que o presidente da Unafisco colocou aí, imprecisões, tem que analisar. Não tem... Olha, eu estou aqui com todos os documentos, li com riqueza e detalhe. É só estimativa e previsões, não tem estudo concreto. Então, nós estamos falando, em grande medida, sobre possibilidades, mas na economia, e nós, marxistas, não podemos analisar senão em cima de dados concretos, Anderson. E aí, o pacote é a aplicação da economia política do rentismo, na qual nós temos que denunciar, nos opor e criticar. Você está sem áudio, Anderson. Pronto, agora já estou. Peço desculpas aqui aos nossos espectadores. Eu tenho uns recados aqui dos nossos espectadores que eu queria colocar na tela. Pelo menos um deles, um superchat que chegou aqui do Leandro Ferrari. Obrigado pelo apoio, Leandro. E ele diz o seguinte: pente fino no Brasil, alguns míseros bilhões a menos no bolso do povo de forma difusa. Entretanto, esforço zero quanto a debater a dívida pública, em que um ponto percentual arranca 55 bilhões para os rentistas. Está aí o comentário do Leandro Ferrari. Nildo, perfeito. E meio ponto percentual dá os 25 bilhões. Quer dizer, a economia política do rentismo é uma monstruosidade que foi incorporada pelos políticos sob a forma de elogio como se o Lula fosse uma ruptura com o Bolsonaro. Eis a questão. Vai parecer um verdadeiro heresia, que eu vou dizer. Na economia política, o Lula é a continuidade completa do Paulo Guedes, sem tirar nem pôr. Qual é a diferença? É que o Bolsonaro e o Paulo Guedes era uma via rápida. O Lula e o Haddad é uma via lenta, mas na mesma direção. Uhum. Nildo, eu quero mostrar aqui para você, não sei se você teve acesso a esse post aqui que o presidente Lula fez na última semana. Eu até repercuti isso aqui na semana passada, na sexta-feira, se eu não estou enganado, depois do anúncio do pacote. Lula fez um post nas redes sociais, vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores. Deixa eu apresentar aqui, ó. Pronto, está aqui na tela. Lula diz o seguinte nesse post: ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece. Estamos fazendo uma revisão disso. Estamos dando uma arrumada na casa, uma reforma do imposto de renda, cobrando um pouco mais das pessoas mais ricas, o que é normal. Isso vai para o Congresso, vamos trabalhar para tentar tornar o país um pouco mais justo, mais humano, mais fraterno. Isso, entre aspas, palavras aí da rede social do presidente Lula. Mas me chamou a atenção, ô Nildo, essa primeira frase dele aqui: ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece. Ele, obviamente, se refere a BPC, enfim, a esse anúncio que foi feito do Fernando Haddad da revisão dos benefícios sociais. Como é que você vê essa fala do presidente chamando de malandro quem recebe benefício social sem ter o direito, entre aspas? Olha, quero dizer aqui para os ouvintes que nós estamos aqui no final de semestre, vida de professor no final de semestre, são bancas, vou participar até de uma banca aí sobre Previdência Social na UFRJ, TCCs, exames, provas, eu não estou estupefato com isso, porque o Lula é praticamente um cínico, né? Um serviçal da classe dominante. Então, mas eu queria vincular isso com o vídeo da Marinha, que me chegou ontem, um vídeo da Marinha que um presidente da República tinha que mandar desautorizar imediatamente. Eu quero recordar para o comandante lá da Marinha, não sei como é que chama o comandante da Marinha? Eu vou levantar aqui o nome dele, eu me esqueci. Mas eu não sei se o cargo é o comandante da Marinha, né? Mas ele é ministro da Marinha, né? Isso. Ele era ministro, o almirante Marcos Olsen, né? Almirante, me desculpe os ouvintes aqui. O almirante tinha que receber uma ordem do presidente da República para retirar aquele vídeo, porque ele acha que os brasileiros, num país em que 80% da força de trabalho ganha até
2 salários mínimos e meio, e é quem sustenta o soldo dos militares, coloca lá como se as Forças Armadas estivessem passando um perrengue terrível e o povo estivesse gozando de vida boa, tomando coco no posto 7 de Ipanema. Isso é um irresponsável, mas não é só isso. É uma mistificação que um presidente da República que tivesse 2 moléculas de compromisso com o nosso povo mandaria retirar imediatamente. E supõe que o povo está na folga, que o povo está na mamata. Quando o povo está amargando condições de vida terríveis, que o Bolsa Família é um instrumento de apoio à superexploração da força de trabalho e que a filantropia de extração católica não é capaz de redimir as dores cotidianas de milhões de brasileiros que têm um dia duríssimo, mal podem pensar no dia de amanhã e têm um futuro nebuloso, terrível, ameaçador, que traz inseguranças e fantasmas cotidianos, além de dramas reais no dia a dia. Agora vem essa coisa aqui que eu não tinha tomado conhecimento, por isso que eu disse para você, a gente está tão ocupado aqui que é muita tarefa lá no IEL, eu também na editora da UFSC, não dá para acompanhar tudo isso. Mas eu não tinha visto esse Twitter do Lula. Isso é uma outra vergonha. Está supondo, ele está julgando um programa pela régua de alguns que estão lá, como é que ele chama? De malandros? De malandros. Ora, isso não tinha nem que vir à cena pública. Se esse governo fosse decente, ele tinha que fazer esse pente fino sem sequer discutir isso. Isso é uma ação de governo. Pega esses incompetentes do seu ministério e diz, olha, limpem aí. Sabe por quê? Porque ele diz assim, eu vou limpar isso aqui porque eu não quero degradar um programa. Mas nem anuncia. Sabe por quê? Porque é uma migalha. São 5,5 milhões de brasileiros que estão ali. E como recordou o nosso ouvinte aqui, esse mesmo Lula que diz, olha, se o Galípolo tiver que aumentar a taxa de juros, que aumente. Tem uma repercussão na dívida pública de 55, 56 bilhões ao ano. O que é isso? O que é isso? Como é que essas pessoas podem dar credibilidade para um presidente desse? Que é um vulgar, como eu digo, um vulgar no sentido que não está à altura dos acontecimentos, à altura dos desafios do país, e que julga o nosso povo, tal como a Marinha, dessa forma. Quem sustenta esse país é o trabalho de milhões. A burguesia não trabalha. Como disse, e eu já repito isso há anos, o Álvaro Vieira Pinto, os ricos não fazem greve porque eles não trabalham. Eles não trabalham, eles não produzem riqueza. Quem produz riqueza é o trabalho humano, são os trabalhadores, no campo e na cidade. Não é a inovação, o capitalista, o empreendedor. Isso é uma conversa mole. Em que indigência nós estamos vivendo? Então, eu fico indignado quando eu escuto, vejo uma coisa dessa, que eu não tinha visto isso. Que o Lula é um vulgar, todo mundo sabe minha opinião. Não estou aqui para dourar a pílula, nem para conversa mole. Temos que analisar concretamente. Ou nós temos como marxistas e como profissionais, como professor, como economista, uma análise concreta de situações concretas, ou nós participamos desse cinismo a céu aberto em que a vergonha passou a ser um artigo de luxo. Então, eu estou realmente estupefato. Eu te confesso que me surpreendeu também essa declaração do Lula. A despeito, Anderson, me desculpe te interromper, nada que venha do Lula me é estranho. Não me surpreende no mais mínimo a degradação política, moral, ética do presidente da República, do seu vice e dos seus ministros. Me chamou a atenção, Nildo, essa declaração aí da rede social do Lula, por mais que tenha sido um assessor, não tenha sido o próprio presidente, mas, enfim, parece que ele disse isso. Não, como assessor? Não entendi, Anderson. Não, porque a rede social é dele, mas eu não sei se é ele quem de fato ali digita, escreve, enfim, publica, porque eu acho que ele disse isso também numa declaração que ele deu no Palácio Planalto. Eu acho que reproduziram o que ele falou no Palácio Planalto, se eu não estou enganado. Vou até buscar essa informação depois, mas de toda forma... Não, agora veja que situação você coloca o Lula. Se ele não tem o domínio
nem do seu Twitter, então a situação é grave, hein? Nildo, e me chama a atenção porque, por mais que existam uma ou outra distorção lá, né, em um ou outro benefício, são pessoas que em algum momento certamente já precisaram de receber esses benefícios sociais, e são pessoas em extrema vulnerabilidade, né? Por mais que nesse momento estejam fora, eventualmente fora das regras de recebimento de um ou de outro benefício. Enfim, Nildo, você citou, aliás, antes de eu chamar aqui essa questão, eu queria trazer uma outra mensagem que chegou aqui, ó. O Gustavo Barreto, ele diz aqui para você, obrigado pelo superchat também, Gustavo, ele diz, Nildo, convença Chico Alencar e Milton Temer a saírem do PSOL e monte um novo partido de esquerda com os dois. Precisamos disso. Abraços niteroenses. Está aí, obrigado, Gustavo, pela tua participação aqui, pelo teu comentário. O Nildo, para além disso, eu queria, você citou ainda há pouco a entrevista que a gente fez ontem aqui com o ex-deputado e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o Henrique Fontana, e eu queria destacar um trecho da fala dele para um comentário teu. Ele disse aqui ontem que o pacote fiscal que foi anunciado pelo Haddad na semana passada, ele possibilita que o governo impulsione a distribuição de renda no país. Você acredita que a atual gestão vai utilizar essa economia, entre aspas, aí, produzida pelo pacote fiscal para distribuir renda? Rapaz, eu estou surpreso com duas coisas. Ele é o secretário-geral do PT? Exato. Você vê a degradação, para você ver a degradação intelectual, política do partido. Eu ouvi hoje de manhã com atenção, Anderson, porque, ao contrário do lulista devoto e religioso, eu escuto o que os personagens dizem. A Gleice, agora o Henrique, eu não sabia que ele era o secretário-geral do partido. Uhum. É de uma degradação política completa, mas, além disso, é um cínico mentiroso. Por quê? Ele deveria participar do programa e dizer claramente como é que vai ocorrer a distribuição de renda. Até o Haddad disse o seguinte, olha, não é que nós vamos congelar o aumento do salário mínimo. Quando for possível, as condições econômicas gerais de inflação e produto permitirem, nós vamos dar um aumento real. O que vai ocorrer é que nós vamos introduzir, olha, eu estou falando a linguagem do Haddad, nós vamos introduzir esse percentual na sustentabilidade do teto de gastos, que é o seguinte, não pode ter repercussão nas outras contas, que são indexadas, né? Previdência Social, etc. e tal. É isso que o Haddad está dizendo, haverá uma perda, não é que vai ficar congelado. Agora, o Haddad está dizendo isso, e o secretário-geral do partido está dizendo que vai ter que distribuir renda. Isso é uma linguagem medíocre, completamente descabida, sem sustentação nos dados. Então, quer dizer, quando um secretário-geral do Partido dos Trabalhadores tem esse grau de impostura, eu mostro apenas que nós não temos mais, para aqueles que ainda esperam, qualquer esperança nessa gente, se a gente for para o outro lado, mas já há muito tempo. Então, eu não tinha ouvido isso, né? Eu fiquei ouvindo o blá 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 dele, aquela ladainha de parlamentar com aqueles jargões próprios do parlamento, que é o centro da corrupção brasileira, hein? É o Estado e o parlamento, e as cortes também. Então, no parlamento é um toma lá da cá, aquela linguagem descabida, não é? Ele fala, por exemplo, eu vi ele fala em Faria Lima. Não, deputado, banqueiro. Lá na Faria Lima tem um monte de gente que vive lá, eu conheço São Paulo, que não tem a ver com banqueiro. É banqueiro, lá é banqueiro, é rentista. Então, essa degradação da linguagem é também a degradação da própria consciência sobre o real. Não me espanta, mas não há o menor indício em toda esse pacote, esses anúncios e essas previsões que terão que ser confirmadas depois da análise do parlamento, imediatamente, você tem que saber, né, Anderson? Tanto o Lira quanto o Pacheco foram lá concretamente disseram, escuta, em 2 semanas nós vamos votar tudo que for necessário e tudo que for possível. E no outro dia, o Haddad já estava no almoço dos banqueiros dizendo o bordão fundamental, que é o seguinte,
Se tiver que fazer novos ajustes, vamos fazê-lo. E eu recolhi no dia 29, o economista-chefe do Bradesco, estou lendo aqui, o Fernando Honorato Barbosa, disse algo muito concreto lá na recepção do ministro, no almoço com os banqueiros. Persistência nos ajustes é o nome do jogo, falou, quando o Haddad sobe no palco. E depois no palco, o que o Haddad diz? Se tiver que fazer novo ajuste, vamos fazê-lo. Reproduziu o bordão do economista-chefe do Bradesco. Da mesma forma que depois de ter defendido que no dia anterior também, que não deveria haver novo aumento da taxa de juros, o Lula indicou o senhor Newton Davi, eu acho que esse é o nome, deixa eu checar aqui, sim, Newton Davi, para substituir o Galípolo na diretoria de política monetária do Banco Central. E o Galípolo, bom moço, com a barbinha bem feita, com aquela conversinha mole dos economistas da Unicamp, o que disse? Olha, sempre que eu saio de um posto, chega alguém mais qualificado do que eu. Deu um beneplácito total para o funcionário do Bradesco. E o Lula agora tem a diretoria completa do Banco Central. O que vai mudar? Coisa alguma. Da mesma forma que o Lula tem maioria no Conselho de Administração da Petrobras. E o que o Lula fez? Nada. Continua saqueando a Petrobras em nome de investimentos estrangeiros, sacrificando a classe média, impedindo que a Petrobras cumpra uma função produtiva no aumento da formação bruta de capital do investimento, portanto, do salário e da riqueza, colocando gás de cozinha, óleo diesel e gasolina cara para os brasileiros. Essa é a situação do país. Nildo, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, a respeito do Gabriel Galípolo. Eu queria repercutir algumas falas dele recentes, mas você citou também o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, que já deixaram claro aí que vão trabalhar para aprovar essas regras do pacote fiscal com celeridade. No entanto, parece que os parlamentares, Nildo, querem ainda mais. Eu não sei se você ficou sabendo, mas ontem, eu até citei isso aqui na abertura do programa, ontem os líderes do PSD e do União Brasil lá na Câmara rejeitaram assinar um pedido de urgência para análise de 2 projetos aí que estão incluídos nesse pacote fiscal. Como eu citei, o pacote foi dividido, enviado lá como projeto de lei, como PECs, e ontem o governo queria já analisar em regime de urgência dois desses projetos. Os líderes do PSD e do União Brasil, que são partidos da base do governo, rejeitaram essa urgência. E por que isso se deu? Porque eles são contrários aí a essa decisão do Flávio Dino, que liberou as emendas exigindo, Flávio Dino, a decisão dele referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, exigindo mais transparência para o repasse das emendas parlamentares. Ou seja, não basta esse pacote fiscal, parece que essa turma quer mais, né, Nildo? As pessoas precisam entender o seguinte, Anderson. A classe dominante perdeu o medo do povo. Quando o Lula, no primeiro mandato, lá atrás, depois no segundo, a Dilma no primeiro e também no segundo, e na sua destituição, porque a Dilma não convocou o povo para sustentar seu governo, mesmo dizendo que o golpe era contra o PT, depois que o golpe era contra o povo, quando o PT aderiu completamente à ordem burguesa, a burguesia se sentiu absolutamente cômoda. Ela disse, opa, agora vamos navegar durante longo tempo com águas mansas. E aí ela desatou uma ofensiva burguesa contra os trabalhadores. Quando Lula fez a reforma da Previdência contra os trabalhadores, ela disse, opa, não tem tema tabu. E agora, o economista-chefe do banco, o Felipe Salto, que é o economista-chefe da Warren Investimento, disse, opa, a coisa mais importante dessas medidas é o congelamento, o controle, a diminuição, como você quiser, do salário mínimo. A burguesia, portanto, não tem uma oposição no país. Os descontentes, que alguns deputados do PSOL, alguns deputados do PT, alguns membros de diretório, desses partidinhos que estão por aí, o que eles dizem? Olha, o governo nós temos que apoiar naquilo que é bom e criticar aquilo que é ruim. Alguns estão descobrindo até que o governo é neoliberal, que já é uma conquista para a consciência ingênua, assim, estarrecedora. Então,
Ele diz, essa oposição ao Lula, ou essa resistência dentro dos partidos, cuja expressão mais catastrófica é a bancada do PSOL, inteirinha, toda ela, inclusive aqueles que se dizem rebeldes, tudo isso coloca, do ponto de vista da classe, do domínio político, econômico, ideológico da classe burguesa, muito tranquila. Então, no parlamento, no Supremo Tribunal Federal, na mídia, que são poderes constitutivos da luta de classes, as classes dominantes nadam de braçada. De maneira que deputados ultra desqualificados, corruptos, que é a maioria daquele covil de ladrões, eles podem oferecer resistências e ganham um poder de barganha inusitado. E como o presidente da República sabota o presidencialismo e fomenta, na prática, uma concepção parlamentarista, ele reforça não o parlamento e uma institucionalidade burguesa, como se nós estivéssemos na Inglaterra, numa monarquia constitucional, ou num país nórdico. Não, ele fomenta o assalto ao Estado, a corrupção política e o controle de classe sobre quaisquer decisões, inclusive aquelas mínimas. Bem, qual foi a negociação do Lula? O Lula, ele pôs lá o déficit zero, lá no começo do mandato. Os parlamentares, mesmo os parlamentares, não queriam o déficit zero. Aí o Lula disse, bom, vocês me dão o déficit zero e eu dou as emendas para vocês. Deu as emendas. Aí o ex-ministro de Justiça de Lula, transmutado na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele é um híbrido, né? Ele é sempre um híbrido. Então, o que ele fez? Ele deu uma pancadinha, que não é uma pancada de ruptura, é uma pancada de negociação com o covil de ladrões. E aí disse, bom, vamos regular essas emendas parlamentares, sobretudo as emendas PIX. Por quê? Porque, segundo ele, falta transparência. Veja que o olho de águia que o Lula tem sobre o BPC não atua sobre as emendas PIX, que é o reino da corrupção. Eles mesmos disseram. E ilustres deputados da direita confessam que tem problemas, embora tenha muitos honestos, aquela conversa que a gente conhece. Então, o Flávio Dino agora liberou, mas o Congresso é insaciável. Quando a classe dominante percebe que não tem adversário, ela se torna insaciável. O mesmo ocorreu com as medidas do governo, Anderson. O que os banqueiros disseram? É insuficiente. Porque os banqueiros são insaciáveis, eles sempre vão dizer que é insuficiente. Quem diz que é suficiente somos nós. Os professores universitários entramos numa greve. Não ganhamos quase nada. Então dissemos, bom, é o possível agora, a gente sai. Mas isso tem a ver com a nossa debilidade sindical, de classe. A classe dominante, aliás, essa é uma lição de Max Weber, não é nem do Che Guevara, hein? Max Weber diz claramente, olha, se você quiser lutar por reformas que estão ao alcance da sua mão, peça sempre o impossível. Max Weber é um conservador, mas é um homem da política. Esse povo que está aí nem isso descobriu. E ele não consegue ver, essa esquerda liberal, não consegue ver como é que atua a classe dominante. Ela é assediada por fantasmas, por temores e por falta de organização concreta, compromisso real. É um desastre. Nildo, aproveitando que você citou os banqueiros, que eu estou de olho no relógio, a gente está na reta final aqui do nosso papo, eu queria falar um pouco sobre trajetória de juros aqui, da taxa de juros no nosso país, porque o Gabriel Galípolo, que você citou, inclusive, ao longo desse papo algumas vezes, vai assumir o BC, o Banco Central, em alguns dias, ele já deixou claro que com a trajetória inflacionária do país e o crescimento do mercado de trabalho, a Selic deve seguir alta por mais tempo por aqui. Me parece que muita gente vai se decepcionar com esse cidadão aí comandando o BC, mas a minha dúvida é se o Lula vai tomá-lo aí como culpado pelo fato de o país não avançar de maneira sustentada, mantendo os juros nas alturas, algo que ele tem feito aí com o Roberto Campos Neto, né, que foi indicado pelo Bolsonaro. Como é que o presidente deve reagir a partir do ano que vem, com o Banco Central mantendo essa política de juros altos aqui no país? Bom, o Lula, não Jesus Cristo, não eu, nem você, nem a Virgem Maria, nem a Madre Teresa de Calcutá. O Lula disse, Galípolo, se tu tiver que aumentar a taxa de juros, aumente. O Lula disse, há um mês e meio atrás.
Esse é um. 2, pressão inflacionária. Vamos discutir essa hipótese. Tem uma pressãozinha inflacionária por quê? Porque a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é muito rígida. Vamos supor que a inflação no Brasil hoje estivesse em 5%, 6%. Qual é o problema da inflação? 5% ou 6% ao ano. Qual é o problema? Nenhum. Qual é a armadilha, chamamos assim, ideológica, nem intelectual, menos teórica, que eu quero falar sobre isso? É o seguinte, estabelece uma meta rígida, ultra rígida, e aí faz o quê? Que rompe facilmente, por um mecanismo total da economia, da maneira que uma economia cresce 3%, essa taxa ridícula, e inclusive no serviço e no agro, e não na indústria, ela já choca, e o economista burguês, e a mídia toda, e a classe dominante diz, olha a inflação, olha o peso e a pressão inflacionária, o principal inimigo do homem e da humanidade. Então, esse é o mecanismo. Mas o governo poderia dizer, nós vamos ter uma taxa de inflação de 5,5% e, portanto, não temos pressão inflacionária. Por outro lado, a questão que está sendo, que não é discutida pelo governo por razões óbvias, porque é um governo dos banqueiros, mas por essa oposição keynesiana de 5ª categoria, de 8ª categoria, cúmplice desse governo, não discute o seguinte, as empresas, até o valor, que é o jornalão burguês decadente, diz o seguinte, nós estamos atuando, o Brasil, os burgueses, os empresários, estão atuando sem capacidade ociosa. Lembra aqueles períodos da economia com crescimento de 1,5% ou 0,5%? O que acontece? Acontecia que a capacidade ociosa era muito grande. Se aumentava a demanda, seja porque o governo faz uma PEC da transição, etc., o capitalista, ele aumenta a produção sem ter nenhuma necessidade de investimento. Mas com a capacidade ociosa zerada, ou muito próximo de zero, nova pressão tem que ter investimento. Como é que vai crescer a taxa de investimento? Com 3 ou 4 condicionantes. Primeiro, uma taxa de juros elevadíssima e os bancos não emprestam para o setor produtivo porque é muito mais rentável aplicar nos títulos da dívida pública e nas operações compromissadas. Primeiro, então a pilantragem desses economistas de 5ª keynesianos que acham que se tirar o teto de gasto, aumentar o gasto público, o investimento privado vai crescer. Não vai. Sabe por quê? Precisa de investimento nos setores estratégicos para competir com o quê? Para competir com a empresa italiana ou chinesa que fez essa cafeteria aqui, para competir com a empresa chinesa que fez essa garrafinha térmica do meu sindicato, para competir com a empresa estadunidense que produziu esse celular, ou as lentes do meu óculos, ou esse computador, ou essa webcam. Como é que essa burguesia lumpen, que assalta o Estado através de desonerações feitas por Lula e Dilma, que, segundo o TCU, está em 646 bilhões, como é que essa burguesia vai soltar o seu espírito animal e começar a ser empreendedora e disputar nos preços de produção em escala mundial, capaz de derrotar os capitalistas chineses, gringos e indianos? Isso é uma farsa, não vai. Então, não tem taxa de investimento. A formação bruta de capital fixo, que é para dar uma aproximação da taxa de investimento, é 16%. Já na ditadura, nós tivemos a época de 21, 20, quase 22%. Então, esse governo é um governo que aplica a economia política do rentismo, que não oferece futuro nenhum. Por último, o governo tem um plano de industrialização capaz de substituir importações, aliviar a pressão inflacionária e criar riqueza na indústria? Não tem. Não tem. Quer dizer, que indigência intelectual é essa que está circulando entre nós como se fosse ciência certa e sabedoria? Eu fico indignado como professor de economia, ouvindo keynesianos de 5ª categoria lutando contra o teto de gasto, como se o teto de gasto fosse o único impedimento. Por algo eu li Marx, né? O reino da ciência é o reino da produção. Se não analisar ali preços de produção, não tem como chegar. Então, esse é um problema sério. Como a maioria já aceitou que esse país é o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, e que o orgulho burguês é a renda da terra e a renda mineira, então não vamos discutir indústria.
E, portanto, teto de gasto... Bom, observe a política do BNDES tocada por Aloysio Mercadante. É um subproduto da indigência que comanda o governo e está aliado com a sabedoria do picolé de chuchu na indústria do comércio. Me diga qual é o ramo, não vou nem pedir um programa, qual é a linha industrial que vai criar aqui capitalistas capazes de competir com os preços internacionais. Não tem um programa na área de ciência e tecnologia, de alta densidade tecnológica, de média ou inclusive de baixa. Toda essa grana solta e subsidiada do BNDES, o plano agrícola, etc., é para reproduzir a dependência em escala ampliada, contemplar os mesmos de sempre e não permitir que o país tenha um novo horizonte. Pior do que tudo isso, a juventude que está me escutando, e sobretudo os lulistas que estão desempregados, subempregados, subexplorados, tem que entender que o que esse governo está reservando é a mesma medida que era do Bolsonaro. Superexploração, salários baixos, mesmo quando o desemprego, a taxa de desemprego, que nós teríamos que discutir a metodologia, hein? Alô, IBGE, Márcio Postman, vamos com cuidado. Tem que exibir as cifras aí, uma metodologia com muita parcimônia e muito cuidado. Estou vendo mudanças lá que não me agradam, mas aí temos que discutir. Temos que discutir isso aí. Qual é o tema fundamental? O tema fundamental é que a regra para a juventude, que não vai ter previdência quando envelhecer e que não vai ter salários agora, está baseado nessa superexploração da força de trabalho. Esse é o ponto. Não vamos discutir isso? Ora, vou dar o dado aqui por último, Anderson, que é o fato de que a última PNAD, que os meus economistas amigos, foram ex-alunos, vou dar o dado aqui, até 2 salários mínimos e meio, 78% da população economicamente ativa. Pensa aí, R$3.000. Agora, se tu colocar aí até 2 salários mínimos, 68% da força de trabalho ganha. Ora, nós estamos falando do quê, meus caros? Do quê? Vamos suprimir todo o bordão da esquerdinha liberal, que fica aí brincando de economia, é suprimir o teto de gastos. Bom, então, se suprimir o teto de gasto, a capacidade de investimento do Estado aumenta. Bom, isso aí só para quem supõe que nós temos uma moeda soberana e que não está ancorada no dólar e em todos os outros constrangimentos de uma economia subdesenvolvida e dependente. Isso é inaceitável. Então, nós estamos afundando, a juventude vai amargar. Futuro sem previdência social. Vai todo mundo se acomodar numa espécie de BPC no futuro. Segundo, salários constrangidos. Não pode comprar um apartamento e ter casa própria. A concentração da propriedade rural e urbana aumenta. Só quem tem um pouco de herança poderá ter um futuro assegurado. Quem não tem vai amargar dias de maturidade e velhice sob o critério, vamos lá, de uma austeridade permanente. Nildo, eu imagino que essa seja a última vez que a gente vai conversar aqui no programa nesse ano de 2024. Eu quero aproveitar já para te desejar boas festas, que a gente tenha aí um 2025 melhor para o país, acima de tudo, e certamente a gente vai continuar mantendo esse diálogo contigo aqui no nosso programa. E quero lembrar também que amanhã é um dia especialíssimo aqui para o nosso Faixa Livre, dia que o programa completa 30 anos de história, 3 décadas aí que Faixa Livre completa neste 5 de dezembro. Eu quero, acima de tudo, agradecer a você que faz parte aí de boa parte desse tempo, Nildo, fazendo as suas análises aí, contribuindo com o programa, com as suas observações a respeito do país e do mundo. É muito importante a gente ter figuras como você analisando o Brasil, enfim, seja lá, às vezes com concordâncias, às vezes com discordâncias, mas, acima de tudo, é muito importante a gente ter a tua visão aqui no nosso programa. Eu quero agradecer muito a tua presença e todo o apoio que você vem nos dando aí ao longo de todo esse tempo e ao longo desse ano de 2024. Obrigado aí pela tua participação mais uma vez com a gente, Anildo. Estimado Anderson, é uma indelicadeza tua denunciar a minha idade. Porque o Faixa Livre tem 30 anos, merece todo o nosso aplauso pela valentia, um programa que sabe remar contra a maré. Você sabe, né? O Cid Benjamin já tocou aí no comando, mas sobretudo meu amigo Paulo Passarinho, por quem tenho grande estima e consideração,
a despeito de nossas eventuais divergências, e você que está tocando nesse último período com muito empenho, e eu estou sempre à disposição, uma obrigação militante estar aqui com vocês, desejo sempre uma vida longa e boa para o Faixa Livre. E o Faixa Livre contribui, né, com a crítica. Você não vê essa crítica que eu faço aqui no 247, no DCM, no ICL, em todos esses, na chamada imprensa petista, que se diz independente, mas é lulista até a medula. Toda essa gente no fórum, toda essa gente, né? Então, o público do Faixa Livre é também um público antenado, exigente, e eu cumprimento a todos os que honraram a história do Faixa Livre, desejo também a você, a toda a equipe, sobretudo aqueles que nos escutam, que tenham um final de ano menos terrível do que nós passamos durante todo esse, e manter, sobretudo, a disposição de luta e a crítica acesa contra tudo e contra todos, sem nenhuma concessão. Não é tempo de boa vontade para a classe dominante, seus políticos e a República Burguesa. Temos que enfrentar isso com grandeza, com serenidade, com firmeza, lucidez teórica e política. Então, meu caro, esse ano eu tenho que ver se em janeiro eu apareço aí no Rio de Janeiro, e aí te convido para um chopp e a gente festeja essa cidade de São Sebastião. Um grande abraço para você, um abraço para todos que nos escutam aqui. Obrigado, Nildo. Obrigado. A gente bate um papo sim. E só lembrando que amanhã teremos um programa especialíssimo aqui no Faixa Livre, homenageando todos aqueles que construíram esses 30 anos de história do Faixa Livre. Vamos conversar aqui, bater um papo com pessoas que trabalharam ao longo desses 30 anos, mantendo essa trincheira no ar durante tanto tempo. Obrigado mais uma vez, Gildo. Um abraço para você, meu cara. Até a próxima. Um abraço, Anderson.